Bom dia, cursista. Meu nome é Raquel de Jesus Camelo Esquácio, sou professora da disciplina Legislação Escolar. Sou graduada em Pedagogia pelo Unimontes e trabalho como supervisora no Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros. Nossa disciplina tem 60 horas que será dividida em 2 videoaulas. Teremos fóruns, pratiques, memorial e prática profissional supervisionada. Vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo uma breve caracterização do conteúdo que iremos trabalhar. Essa disciplina propõe orientar e fundamentar o estudo da legislação educacional. A disciplina, além de elencar como trabalha cada um dos órgãos dentro do sistema educacional e da legislação, também vai abordar o que representamos dentro do contexto escolar e sua estrutura, não apenas exercendo funções técnicas, mas também funções para elevar nossa cidadania, as nossas participações dentro do contexto da história e da sociedade como um todo. Vamos compreender que todos nós que trabalhamos no ambiente do sistema educacional, mesmo exercendo outras funções que não seja docência, somos educadores. No ambiente escolar temos inúmeras culturas, temos várias maneiras de pensar e de comportar. E isso é fundamentalmente o que caracteriza todo o processo educativo. O trabalho da Secretaria Escolar é técnico e exige conhecimento sobre algumas teorias administrativas, para que possamos aplicar e adaptar essas teorias ao nosso trabalho. Podemos utilizar como referência a teoria dos norte-americanos, Taylor e Fayol. Taylor propôs 4 processos para orientar uma administração científica, que é planejamento, organização, execução e controle, que foi complementado por Fayol, que propôs um processo administrativo estruturado em planejamento, organização, direção, coordenação e controle. As teorias do Fayol e Taylor foram feitas para organizações empresariais com fins lucrativos, por isso a necessidade de adaptar para a realidade escolar. Não podemos comparar a gestão empresarial e a gestão escolar. O ambiente escolar é uma administração participativa, como vimos na disciplina Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola, que está diretamente ligada com a nossa disciplina. Aprendemos que a escola tem uma função social e democrática com os instrumentos e estratégias da gestão democrática, que são os conselhos escolares, os projetos pedagógicos, dentre outros. Na escola, há várias funções administrativas diferentes, como o diretor, o secretário, o porteiro, o zelador, o cantineiro, dentre outros, porém, com a mesma finalidade, que é uma educação de qualidade para a construção da cidadania. Por exemplo, você chega ao seu local de trabalho e encontra 2 alunos brigando. Como parte integrante da instituição, tem o dever de intervir, mesmo que a sua função seja secretário, professor ou administrador. Todos temos a obrigação de zelar pelo bem-estar de todos. Exercemos papel de educador na escola e as decisões pertinentes ao funcionamento da mesma deverão ser decididas com a participação de todos, nos conselhos escolares, nas construções do projeto político-pedagógico e nas reuniões administrativas e pedagógicas. Com isso, tornamos responsáveis também pelo andamento da escola e principalmente pelos alunos. A escola é um sistema imenso com inúmeras características e peculiaridades, e essa participação ativa da sociedade nas decisões pertinentes acima citadas necessita do conhecimento da lei. Com isso, podemos pensar no texto de abertura do nosso primeiro encontro, Milho de Pipoca, de Rubem Alves. Através da necessidade que é a transformação. Algumas vezes o processo é bem difícil, mas os resultados são tão positivos que ter o conhecimento daquilo que rege a vida profissional do cidadão faz com que ele age com segurança no seu trabalho. Para que a função social e administrativa do nosso cargo de secretário escolar seja bem executada, temos que conhecer as leis e divulgá-las amplamente para a sociedade. Portanto, o objetivo dessa disciplina é deixar bem claro o papel da legislação e do seu principal agente, o servidor público, como guardião do direito à educação básica. O nosso caderno tem 4 unidades. A unidade 1, a educação e as constituições, e as subunidades, e o século XX, e a subunidade 2, mais o que é Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. A unidade 2, a
Educação nas Leis Diretrizes e Bases, a LDB, Unidade 3 e o Plano Nacional de Educação, o PNE. E 4, processos normativos do sistema escolar. Na Educação 1, a educação e as constituições, aprenderemos o que é legislação escolar, faremos uma abordagem histórica para uma melhor compreensão. Será um capítulo de grande importância, onde teremos o embasamento teórico e a compreensão da atual Constituição. Nessa unidade 2, faremos uma abordagem das 3 LDBs para entendermos a estrutura e o funcionamento da educação brasileira. Na Educação 3, o Plano Nacional de Educação, o PNE. Nesse capítulo, estudaremos os objetivos do PNE e a participação da sociedade e, por último, na 4ª unidade, marcos normativos dos sistemas de ensino, distinguir os impactos da legislação em nossa função. Em nossa disciplina, vamos aprender sobre as leis educacionais, o que são pareceres, resoluções, leis, decretos, dentre outras, que vamos tentar abordar de maneira sucinta e caracterizar com a nossa realidade. Buscaremos entender que existe uma lei determinada para cada assunto. Também programas existentes para beneficiar a escola e os alunos. E que não precisaremos decorar as leis, e sim saber a existência para atuação pautada na justiça para todo. Para entender melhor o nosso conteúdo, vamos aos conceitos de legislação e legislação escolar. Legislação é o conjunto de leis que regula as relações sociais de um país ou uma determinada área nas relações humanas. Legislação educacional é todas as leis que procuram, de certa forma, organizar o setor tanto nas questões pedagógicas quanto nas questões administrativas, o que inclui a regulamentação das relações internas e externas, que são elas as relações internas entre funcionários burocráticos, professores, alunos, pais e responsáveis, e as relações externas, o acesso à educação escolar e sua articulação com as demais instâncias da sociedade. Em todas as sociedades, exceto as primitivas, existem regras e normas de condutas a serem seguidas, e a legislação que conduz o que a sociedade deverá seguir. A legislação da educação caracteriza-se como um conjunto de normas, artigos da Constituição, leis, decretos, resoluções, pareceres, portarias, instruções e atos, que dá forma e regulamenta a estrutura e o funcionamento da educação com amplitude maior ou menor. A legislação é para melhorar a qualidade da nossa educação e, ao longo dos anos, temos visto o quanto tem melhorado. Porém, não podemos parar aqui. O caminho ainda é longo, há muitas conquistas pela frente. A lei surge, de certa forma, para trazer a igualdade de todas as classes. Principalmente, a Constituição Federal, no artigo 5º, reza que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, descrito no slide, traz o princípio da igualdade social. Pois se não existissem as previsões legais, seriam as leis dos mais fortes, dos mais ricos, que prevaleceria, assim não haveria igualdade entre os cidadãos. Na sociedade, não pode prevalecer a vontade de quem tem o maior poder aquisitivo. Para que isso não ocorra, as constituições e as leis que podem surgir da vontade e da necessidade de um grupo ou de uma situação concreta, e isso é feito através de assinaturas da população para atender aos interesses da sociedade. É com a participação democrática dos cidadãos em seus meios sociais, tais como no trabalho, no bairro, nas instituições federais, etc. É que geralmente acontecem as mudanças necessárias para melhorias igualitárias, com a contextualização, indagações e pesquisas, até chegar aos legisladores para tornar uma emenda que beneficie os grupos sociais. Em nível federal, temos a estrutura educacional no Brasil é a seguinte: o Ministério da Educação, o MEC, o Conselho Nacional de Educação, o CNE. Em nível estadual, temos a Secretaria Estadual de Educação, o SE, o Conselho Estadual de Educação, a Delegacia Regional de Educação ou a Superintendência de Ensino. E, por fim, em nível municipal, existe a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação.
Na estrutura da República Federativa, os estados e municípios são entidades autônomas, que são as secretarias municipais, as estaduais de educação e os conselhos estaduais de educação. Podem tomar decisões para criar legislações específicas para a sua região sem ferir a legislação federal. Na disciplina Gestão Democrática, também foi citado sobre a competência do poder público, na esfera municipal, estadual e federal. A competência da União é criar e elaborar os programas nacionais, e os estados e municípios e o Distrito Federal criarão regulamentações de acordo com a União. Aos municípios, pela Constituição, cabe a oferta prioritária da educação infantil e do ensino fundamental, sob a gestão das secretarias municipais de ensino e sob as normas do respectivo Conselho Municipal de Educação, quando implantado o Sistema Municipal de Ensino. Muitas secretarias não criam o seu sistema de educação, pois segue as normas estabelecidas do MEC e, além disso, devem seguir as determinações federais, sem deixar de atender às demandas das peculiaridades locais. A legislação educacional define limites entre os nossos direitos e os nossos deveres enquanto servidor e cidadão, e também das autoridades do nosso município e estado, que são os nossos prefeitos e governadores. Todos somos responsáveis pelos cumprimentos da lei, como, por exemplo, o dever da família de matricular o filho na escola na idade certa. E isso, não acontecendo, pode responder os pais judicialmente pela negligência. Aplicando o que aprendemos até aqui sobre a importância da legislação, podemos concluir, no que se refere ao nosso curso, que o trabalho do servidor público é bem relevante, tornando um agente viabilizador de um direito no exercício de suas funções, sendo ele o elo entre o Estado e o cidadão. O trabalho do profissional da educação refere-se à oferta de um direito subjetivo. O não cumprimento ou empecilho pode resultar uma ação pública, tanto para a instituição como para o próprio servidor, como, por exemplo, a não entrega de um documento, como uma declaração, um histórico e outros. Por isso, devemos estar sempre atentos à legislação vigente. Como disse anteriormente, não há necessidade de decorar as leis, e sim entendê-las e saber que para cada caso há uma lei específica. Com uma negligência nossa, podemos atrapalhar a vida do cidadão. Para entender o artigo 5º da LDB, precisamos entender o que é direito público subjetivo. O direito subjetivo se caracteriza por um atributo da pessoa. Este faz seus sujeitos titulares de poderes, obrigações e faculdades estabelecidas pela lei. Em outras palavras, o direito subjetivo é um poder ou domínio da vontade do homem, juridicamente protegida. É uma capacidade própria e de competência de terceiros. A LDB 93/94 de 96, no artigo 5º, o acesso ao ensino fundamental é um direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. No parágrafo 4, reza: comprovada a negligência da autoridade compete para o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. O servidor público tem um dever ético de atender ao cidadão com presteza, auxiliando para que ocorra a concretização de seu direito. Daremos início à nossa primeira unidade, a educação e as constituições. Não podemos começar a falar de uma sociedade contemporânea sem mencionar a Revolução Francesa de 1789, que foi um divisor da história. A Revolução Francesa marcou a ascensão da burguesia como classe social dominante, abolindo os privilégios de nascimento e fortunas do clero e da nobreza, que já não tinha nenhuma atividade produtiva. Porém, esses programas burgueses não atendiam a todos, somente àqueles que dominavam os meios de produção. O confronto de interesses, de ideias de um povo, gera um desejo de mudança. E mais importante que mudar o poder das mãos da nobreza e para as mãos dos burgueses é ter o conhecimento sobre quais princípios fundamentarão essa nova construção social. E esses princípios hoje são previstos na Constituição Federal, que é a lei maior do Estado. O caderno didático expõe sabiamente que maior contrato de um país é a sua Constituição, considerada por alguns juristas como a certidão de nascimento de uma nação.
Há doutrinadores como Carl Schmitt, que conceitua a Constituição como sendo uma decisão política fundamental tomada pelo povo. É sabido que nem tudo acontece como prevê o ordenamento jurídico, ou seja, as leis. E para que haja o cumprimento da lei, a aplicabilidade dos direitos, muitas vezes surgem os confrontos, as batalhas e as lutas de classes. E a própria Constituição tem força normativa para assegurar esse fiel cumprimento. Na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, há uma previsão da contemplação dos direitos sociais. E o que vamos evidenciar aqui é o direito à educação, que se iniciou na Revolução Francesa, dentre outros direitos sociais. Na época, foi garantido por lei, mas tiveram alguns pensadores contra essa igualdade. Esta discussão é importante para nós entender o contexto das grandes conquistas que vêm acontecendo até nos dias de hoje. Os intelectuais do liberalismo divergiam entre si quanto à universalização da educação. Luc Voltaire acreditava que todos têm a liberdade para se educar, mas com diferenças de ordem social e econômica. Diderot, Condorcet, Lepeltier, Horace Mann eram defensores da educação como dever do Estado. No século XIX, na França e em boa parte da Europa, instituíram-se os sistemas educacionais que garantiam a instrução a todos os cidadãos. Aos filhos da burguesia, destinava-se a preparação para ocupar os cargos de direção no Estado e na sociedade. Ao proletariado, salvo em raras exceções, estava reservados os trabalhos técnicos e braçais. Historicamente, há uma diferenciação dos privilégios entre as classes sociais que, ao longo do tempo, tem tido algumas mudanças significativas, principalmente devido a leis, que determinam igualdade a todos perante a ela. Agora veremos como as constituições brasileiras tratam a educação no Brasil. Primeiramente, somente os interesses da elite lusitana foram preservados, bem como os dos grandes fazendeiros, mantendo o sistema monárquico com o imperador filho do rei de Portugal e a estrutura social oligárquica apoiada no trabalho escravo e no latifúndio. Na elaboração da Constituição de 1823, viveu o embate pelo poder do Brasil independente. Essa luta era uma reivindicação da liberdade de Portugal, lutando pelas melhorias sociais e para todos terem os mesmos direitos. Tinha os que defendiam a monarquia e a manutenção da relação com Portugal. Tinha os que defendiam a monarquia e a manutenção da relação com Portugal. De outro lado, embora não declaradamente republicano, havia os que esperavam, por meio da Constituição, limitar os poderes imperiais e as regalias do que se gozavam os lusitanos em territórios brasileiros, uma vez que esses reservavam as melhores escolas para seus filhos. Com essas divergências entre os monarquistas e republicanos, houve uma dissolução pelo imperador da Assembleia Constituinte. Após cerca de 6 meses de trabalho e a Constituição, ortogada em 1824, foi elaborada por uma comissão de juristas da confiança de Dom Pedro I. Mesmo com a promulgação da Constituição de 1824, não cessou a discussão sobre a oferta e o controle legal da educação escolar brasileira, sendo embargada pelo poder imperial. Essa discussão da Comissão Constituinte, com dificuldade de concretizar uma educação nacional, mesmo com falta de professores preparados e espaços adequados, em 1826 estruturou-se em 4 níveis a educação que foi criada para atender uma minoria da sociedade, que são instrução primária, os liceus, ensino secundário, o ginásio, ensino secundário com aprofundamento científico, academia, o ensino superior. A educação não tinha uma devida importância para a colônia, uma vez que os filhos dos portugueses estudavam na Europa. Todavia, Portugal somente tinha interesses nas riquezas naturais do Brasil. E todos sabemos que foram muitas riquezas embora. E quantos prédios e igrejas que brilham com nosso ouro em Portugal? Com a aprovação do projeto da lei de 1827, que complementava a Constituição brasileira, houve mudanças significativas na educação, tais como: houve a criação de escolas de primeira letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Perceberam-se que havia necessidade de escola para todos, principalmente para alfabetizar. Foram abolidos os castigos físicos nas escolas, mas sabemos que esses castigos persistiram por muitos anos.
principalmente durante o regime militar, sendo abolido somente na lei de 1824. Quantas crianças sofreram com as palmatórias, dentre outros castigos nesse país? Estabelecia-se a admissão de professores na forma de exame em caráter vitalício, devido à escassez desse profissional na época. O piso para a remuneração do docente foi estabelecido. Por esta lei, de 15 de outubro, estendeu-se a educação às meninas e admitiram-se para elas mestras do sexo feminino com salários iguais ao dos professores. Até 1824, as mulheres e os escravos não tinham direito à educação no Brasil. Com a proclamação da República, consolidou-se as ideias liberais da Constituição de 1823. Ampliou a atuação do sistema privado na educação. Criou-se Secretaria da Instrução Pública, Instituto Nacional, o Pedagógico e o Conselho da Instrução Superior. Na Constituição de 1891, teve abertura para iniciativa privada, que até então era somente do Estado. O Estado continuou sendo o único legislador para a área até nos dias de hoje. A iniciativa privada tem muitas exigências, tanto quanto as públicas para o seu funcionamento. Agora veremos a subunidade 1.1. A educação nas constituições do século XX. O século XX foi marcado com grandes mudanças, não só no Brasil, como também no mundo inteiro. No Brasil, houve o fortalecimento estatal, ou seja, o governo central assumiu uma postura centralizadora, mas mostrou também uma descentralização ao conceder a particulares espaços antes privativos do Estado, no caso da educação. Percebemos essa descentralização do Estado quando o mesmo abre a particulares o direito de constituir uma escola, mantendo ainda o ensino oficial. Houve também, nesse período, lutas para os maiores salários, por melhores condições de trabalho. Essas lutas foram demarcadas pela greve dos trabalhadores em 1917 em São Paulo. Embora alvo de muitos combates, a greve alcançou seu objetivo, que era o aumento salarial. Em 1922, ocorreu o que entraria para a história como sendo o maior evento artístico do país, a Semana da Arte Moderna, com shows, exposições, debates e principalmente palestras revolucionárias que influenciou de forma significativa a educação brasileira. Outro fato importante para a política do Brasil e também para a educação foi a Coluna Prestes. A Coluna Prestes nada mais é do que marcha liderada por Luiz Carlos Prestes, cujo objetivo foi o combate ao poder oligárquico, para descentralizar o poder que encontrava nas mãos dos grandes pecuaristas e cafeicultores. Pois, insatisfeito com a República Velha, em sua marcha exigia o voto secreto, a defesa do ensino público e principalmente a obrigatoriedade do ensino primário para toda a população. Foi um dos movimentos mais significativos da história na construção de uma sociedade mais justa. Em 1926, a recém-fundada Associação Brasileira de Educação promoveu congressos com calorosos debates sobre os rumos da educação brasileira. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde e foi desmembrado em 1953 e criado o MEC. Em 1932, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros, que iremos aprender com mais profundidade em nosso seminário. Foram estabelecidos os objetivos do ensino superior no país em 1931, com o Estatuto da Universidade Brasileira. Em 1934, foi fundada a Universidade de São Paulo, a USP, muito concorrida e respeitada no Brasil até nos dias de hoje. A Lei 5.540, de 1968, promoveu reformas no ensino superior. A Lei 5.692, de 71, alterou a organização da educação básica, regulando o ensino de primeiro grau para as crianças de 7 a 14 anos e instituindo o ensino do segundo grau profissionalizante para todos os brasileiros. Aqui encerramos um período de muita repressão e luta que culminou com a Constituição de 1988 e que veremos agora as suas contribuições para a educação brasileira. A Constituição de 1988, nos artigos 6, 205, 206 e 208, instituiu a educação como direito social de todos e um dever do Estado, sem, é claro, excluir a família dessa responsabilidade.
A partir daí, teve a criação de órgãos para ter uma gestão participativa e democrática, como colegiados escolares, conselho escolar, e a elaboração do projeto político-pedagógico com a participação da sociedade na corresponsabilidade da educação. A educação escolar assume a mesma importância que o trabalho, a saúde, o lazer, a segurança e dentre outros direitos de natureza imprescindível à vida em sociedade e à preservação da saúde mental. Com a emenda constitucional número 59 de 2009, ampliou-se para as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Conhecendo a legislação, podemos, enquanto secretários escolares, zelar pelo cumprimento dessa Constituição e auxiliar a comunidade escolar com segurança quando a mesma solicitar. Sabendo ainda que a Secretaria Escolar é o primeiro contato da família com a escola. Com as emendas número 14 de 1996 e a 53 de 2006, os preceitos constitucionais relativos à educação ficam assim apresentados no capítulo 3. O artigo 205 reza que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. E ressalta que a mesma será promovida e incentivada pela colaboração da sociedade. A matrícula gratuita nas escolas públicas de educação básica é um direito de todos. E está no artigo 206, no inciso 4º, no artigo 8, no inciso 1. Não podendo haver distinção entre os cidadãos e nem a obstrução da sua oferta. Não pode negar vaga, mesmo que a escola não tenha condições de atendê-lo, porque está ferindo a Constituição Federal. No artigo 208, podemos ressaltar que aqueles alunos que não tiveram acesso ao ensino na idade certa têm o direito de ingressar e permanecer estudando. Há programas que beneficiam esses alunos, como é o caso da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. No artigo 214, estabelece a erradicação do analfabetismo, que já se passaram quase 30 anos da Constituição e ainda não foi conseguido acabar com o mesmo. Os governos ainda têm muita dificuldade em programar uma política eficaz para conseguir uma educação de qualidade, como está previsto na Constituição brasileira. Agora, vamos repassar os programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que auxilia as escolas com verbas e também materiais essenciais a uma boa educação. O Fundo Nacional de Educação, o FNDE, criado pela Lei 5.537, de 21 de novembro de 1968, como autarquia do Ministério da Educação, tem por finalidade a captação de recursos para projetos educacionais, sendo sua principal fonte o salário educação, que é um atributo de 2,5% descontado da folha de pagamento das empresas. Os principais programas do FNDE. O Programa Nacional do Livro Didático, o PLND, que fornece livro didático aos alunos do ensino fundamental e médio, incluindo a educação de jovens e adultos, sendo este o mais antigo dos programas. Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante aos alunos da educação básica das escolas públicas e comunitárias pelo menos uma refeição diária. E, para as jornadas integral, 3 refeições. Com este programa, as merendas escolares vêm sendo de qualidade, principalmente onde há uma gestão comprometida com o bem-estar dos alunos. O programa Dinheiro Direto na Escola, que transfere recursos para conservação e manutenção nas instalações para aquisição de materiais permanentes e de consumo, e de formação de pessoal às escolas de todas as etapas e modalidades da educação básica. Temos o Programa Nacional Biblioteca na Escola, criada para equipar as bibliotecas das escolas com enciclopédias, obras literárias e dicionários. Ainda há muito que se melhorar em nossas bibliotecas escolares. Temos o Programa Nacional de Saúde na Escola, que destina recursos para as escolas desenvolver ações que sanem as questões de saúde que comprometem o aproveitamento escolar dos alunos, como, por exemplo, o Olhar Brasil, que toda criança a partir de 7 anos de idade que é diagnosticada com problemas de visão tem o direito aos óculos doados pelo governo. Temos o Programa Nacional de Transporte do Escolar. Repassa recursos aos municípios para colaborar
no custeio do transporte dos alunos e da educação básica que moram na zona rural. Todos esses programas foram criados para que o Brasil tenha uma educação de qualidade e que todos tenham os mesmos benefícios. Por exemplo, em um tempo atrás, não muito distante, as crianças deveriam ir a pé ou mesmo nem estudar devido à falta de transporte, sendo que hoje a maioria tem acesso à escola usando o transporte escolar graças a estes programas. Daremos início ao nosso segundo capítulo do caderno, falando da Lei de Diretrizes e Bases, que chamaremos de LDB. Faremos um breve histórico com alguns pontos relevantes e aprofundaremos no nosso segundo seminário. A LDB, que é a Lei Orgânica e Geral da Educação Brasileira, foi criada com a necessidade de regulamentar e criar diretrizes para se moldar um projeto nacional de educação. Iniciou-se nas décadas de 20 e 30, com a exigência do Manifesto dos Pioneiros, que tem um papel importante na trajetória da educação do Brasil. Em 1941, vigoraram uma série de leis conhecidas como a Reforma de Capanema, sob o comando do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema Era Vargas, que remodelou todo o ensino no Brasil e tinha como principais pontos: o ensino profissional passou a ser considerado em nível médio, o ingresso nas escolas industriais passaram a depender de exames de admissão, os cursos foram divididos em 2 níveis, correspondente aos 2 ciclos do novo ensino médio. O primeiro compreendia os cursos básicos, industrial, artesanal, de aprendizagem de mestria. O segundo ciclo correspondia ao curso técnico industrial, com 3 anos de duração e mais um de estágio supervisionado na indústria, e compreendendo várias especialidades. A LDB, Lei número 4.024 de 1961, que foi a primeira LDB, foi publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo presidente João Goulart. O primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo em 1948. Foram necessários 13 anos de debate até o texto final e representou um grande avanço para o ensino nacional, organizado em 120 artigos. A estrutura da educação em 61 era pré-primário, primário, ensino secundário de primeiro e segundo ciclo, ensino superior. E a lei trouxe várias características como autonomia dos órgãos estaduais, criação dos conselhos de educação, tanto estadual e federal, distribuição do orçamento para a educação, obrigatoriedade da matrícula nos 4 primeiros anos do ensino primário e no ano letivo de 180 dias, entre outros. A segunda versão da LDB, a 5692 de 71, no governo de Médici, foi organizada em 88 artigos, com avanços principalmente no currículo e a valorização do ensino técnico profissionalizante, como, por exemplo, o magistério e contabilidade, etc. Características relevantes dessa nova versão: prevê um núcleo comum para o currículo de primeiro e segundo grau e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais. No ano letivo de no mínimo 180 dias e 90 dias de trabalho escolar efetivo. Ensino de primeiro grau obrigatório dos 7 anos aos 14 anos. É nessa LDB que inicia o ensino à distância com a modalidade de ensino supletivo e até mesmo técnico. Formação preferencial do professor para o ensino de primeiro grau, da primeira à 4ª série, em habilitação específica no segundo grau. Formação preferencial do professor para o ensino de primeiro e segundo grau em curso nível superior ao nível de graduação. A terceira reforma da LDB, 93-94 de 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que também é conhecida como a Lei Darcy Ribeiro, baseada no princípio da educação para todos, teve a influência da Convenção de Educação para Todos, na Tailândia, em 1990, e da Declaração de Salamanca, na Espanha, em 1994, que é a Resolução das Nações Unidas, que trata dos princípios, política e prática de educação especial e a inclusão social. Veremos algumas características da vigente LDB. A matrícula na educação básica inicia-se em creche de até 3 anos de idade. 4 a 5 anos na educação infantil. E no ensino fundamental,
passam a ser matriculados a partir dos 6 anos de idade, com data corte até 30 de março. Porém, alguns estados adotam datas variadas. Aqui em Minas Gerais, a data corte é de 30 de junho. Como todos sabem, data corte é o limite estabelecido para ingressar na escola. A gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares, através do projeto político-pedagógico, na sua criação em 1988, que a sua elaboração era um compromisso do Estado e família, e passa a ser uma obrigação na LDB de 96. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, carga horária mínima de 800 horas distribuída em 200 dias na educação básica, prevê um núcleo comum para o currículo do ensino fundamental e médio e uma parte diversificada na função das peculiaridades locais, formação de docentes para atuar na educação básica em curso de nível superior, sendo aceito para a educação infantil e as 4 primeiras séries do ensino fundamental em curso normal do ensino médio. Hoje, a exigência é ensino superior. Formação dos especialistas da educação em curso superior de pedagogia ou pós-graduação. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Dinheiro público pode financiar escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas. Prevê a criação do Plano Nacional de Educação. O quadro comparativo das 3 LDBs e a evolução da educação brasileira. Na LDB 4024 de 61, estabelece a estrutura do ensino primário, colegial e universitário. A LDB 5692 de 71 estabelece a estrutura do primeiro, segundo e terceiro grau e amplia a obrigatoriedade de 4 para 8 anos. A LDB 9394 de 96 revoga as disposições e estabelece a estrutura da educação em 2 níveis. Para encerrar nossa primeira aula, com a fala do autor do caderno didático, lembramos que a legislação configura-se como a síntese de um acordo, um pacto social, a garantia legal dos direitos. Logo mais, teremos a nossa segunda aula, onde falaremos sobre o PNE e os marcos normativos do sistema de ensino. Muito obrigada e até a próxima aula.